Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Muniz. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Nós três aqui na tela, Vera, cbn.com.br, Globoplay, YouTube. E a Laura Capellucci acaba de levar um choque. Eu acho que foi na sua tela, viu, Vera? Jesus, será que estamos dando choque nesse Dia da Mulher? Mulheres elétricas? Agora, tá pegando o gancho, enfim, mas é um choque. Não, vamos mudar. O nosso assunto é o que está na coluna da Vera no jornal O Globo de hoje. E eu pedi a ela que replicasse o tema aqui com a gente, porque é simplesmente a observação, quer dizer, o tom, o modo que a Vera apanhou para analisar a situação atual do governo Lula é simplesmente impecável. É uma coluna curta, grossa, direto ao ponto e que resume de uma maneira muito apropriada, a meu ver, a situação não só deste ou daquele caso, mas o conjunto da situação. Se você me permite, Vera, eu leio o começo da coluna, a abertura da coluna, que diz o seguinte: uma das piores coisas que pode acontecer a um governo é um presidente experimentado que passou a vida sendo louvado pelo tino político e pela forma intuitiva que governa, se ver defendendo pautas e prioridades completamente desconectadas daquelas que a população considera mais importantes. Vera. Obrigada pelos elogios, Sardenberg, melhores que qualquer flor e bombom no Dia da Mulher, vindos de um mestre como você. Bom, a coluna eu procurei amparar em dados, né, para que não fique sempre, em relação ao que a gente escreve, ao que a gente diz, aquela acusação, essa é petista, essa é antipetista, porque eu acho que o debate fica muito raso dessa maneira, né? Então, o que eu me baseei para escrever a coluna? E obrigada de novo pelos elogios. Duas pesquisas que saíram essa semana. Uma da Quest a gente já comentou aqui, no Viva Voz, eu e você, que é aquela que mostra que o presidente caiu alguns pontos percentuais na avaliação desde dezembro e que caiu muito mal aquela declaração sobre Israel, comparando o holocausto nazista à guerra em Gaza, a morte de palestinos na faixa de Gaza. E depois disso, saiu ontem a pesquisa do Instituto Atlas, que revela também uma queda em números bastante condizentes com os da Quest, mas analisa por área aquelas do governo que são mais bem avaliadas e as que são mais consideradas críticas. E quais seriam as prioridades para a população? Então, as duas áreas críticas, segundo a pesquisa do Atlas, seriam segurança pública, considerada ruim ou péssima, por nada menos que 66% dos ouvidos, e justiça e combate à corrupção, somar ruim e péssimo, você chega aí a um total de 55% que consideram as duas coisas. Essas também são as duas maiores preocupações dos brasileiros, porque tem essa pergunta específica feita pelo Atlas. 60% acham que é o maior problema do país a criminalidade. E 59%, ou seja, igual, empate, acham que é a corrupção. Só depois, muito depois, o gráfico faz um abismo entre esses indicadores, vem pobreza, desemprego e desigualdade com 21%. Isso pode embutir um bom sinal para o governo de que essas áreas que são muito importantes estão sendo consideradas bem cuidadas, então não geram preocupação. Mas as outras duas são áreas que dizem respeito a todos os brasileiros,
muito diretamente a população de mais baixa renda, mais baixa escolaridade, que mora pior, que mora nas franjas das cidades, que mora nas periferias e que sente uma sensação de insegurança muito grande. E eu acho que a pesquisa também combate um chavão que tem por aí, que não tem nenhum amparo na realidade, que é que corrupção só importa a elite, que o povão não está interessado nisso. Se 59% acham que este é o maior problema do país, é porque impacta a vida de todo mundo. O desvio de recursos por meio da corrupção tira dinheiro, drena dinheiro de outras áreas. No entanto, são duas áreas em que o governo não só não tem um plano bem definido, como o presidente não dedica nada das suas falas e dos seus discursos a esses temas. Recentemente ele tem quase que 100% focado em bater no Bolsonaro e no golpismo, no fronte doméstico, e para o fronte externo, uma retórica em política internacional absolutamente enviesada pelo perfil ideológico do presidente, pelas suas crenças ideológicas. Então, isso não tem nada a ver com o que os brasileiros estão preocupados. Nem a situação em Gaza, por esse viés que o presidente tem dado, e nem, por exemplo, a defesa do Nicolás Maduro, falam ao coração desse eleitor que está preocupado com segurança, com corrupção e também com a economia, porque as duas pesquisas são coincidentes também em mostrar que as pessoas não têm a percepção de que a economia vai bem, apesar dos indicadores que mostram que ela vai. Então, todos esses são dados concretos e numéricos que deveriam nortear o governo a uma mudança de rumo, a uma mudança na forma de comunicar com a população e, principalmente, a uma mudança de diapasão das falas do presidente da República, que está vendo a sua popularidade ser desidratada, o Sardenberg. Pois é, e nessas duas áreas, nós temos, lá na questão da segurança, uma falta de... A população percebe que é uma falta de ação do governo federal nesse assunto, e no caso da corrupção é até o contrário, né? Quer dizer, o governo acaba, digamos, passando o pano sobre a corrupção. Aí, para ser justo, não é só o governo, né? Todos os partidos, né? Mas qual que é a percepção, né, nesse caso? É tudo culpa do governo. A maioria dos recuos no combate à corrupção vem do parlamento, que aprovou uma série de leis afrouxando os mecanismos de controle, como a lei de improbidade, como aquela lei de abuso de autoridade, que na verdade faz com que as autoridades recuem e fiquem com medo de exercer o seu papel, quanto do judiciário, que anulou uma série de condenações e agora anulou uma série de acordos de leniência, por exemplo. Mas como Lula, os petistas fizeram por muito tempo um discurso de que tudo concernente ao combate à corrupção, fosse Lava Jato ou não, era uma tentativa de, abre aspas, criminalização da política, o eleitor, a população, quando olha para esse desmonte, claramente associa ao PT e associa ao governo, certo ou não, precisamente ou não. Então, caberia ao governo, se quer continuar dizendo que tudo que foi apurado, por exemplo, no Petrolão, não passou de fantasia, etc., mostrar que, não, no entanto, tem alguma preocupação com esse tema e vai criar mecanismos de combate à corrupção e de vigilância, por exemplo, da governança de estatais, da própria administração direta, para que não se repitam desvios como aquele. E no campo da segurança pública, tem uma clara divergência entre os acadêmicos petistas, que fazem uma defesa de uma política de segurança pública muito voltada só para o discurso de direitos humanos, mas sem uma ênfase na necessidade de você ter uma política de segurança pública ostensiva, ou seja, ter uma política para as polícias também. E isso ficou muito claro, porque o Flávio Dino queria começar a enveredar por essa área quando era ministro, e foi muito combatido pelo próprio PT. E agora, com o ministro Ricardo Lewandowski, ainda não ficou clara qual vai ser a política, e a gente assistiu a primeira fuga, por exemplo, num presídio federal, sem que haja até agora uma solução para essa fuga, né?
Nós estamos aqui com o tempo já condenado pela Laura. Pela Laura, Laura chocada. Mas só uma coisinha, por favor, Vera, para encerrar. Você citou 2 pesquisas. Pesquisas, tem especialistas que leem pesquisas, né? Será que ninguém lê a pesquisa para o Lula? Eu falo de uma outra coisa na coluna, e aí a Laura me dá só um espaço para uma coisa rápida, que é o fato de que muita gente aponta neste governo, quando conversa com a gente, a dificuldade que alguém tem de dizer para o presidente quando ele está errando. Que é uma coisa que nos governos anteriores havia quem fizesse, porque tinha uma certa senioridade, Antônio Palocci, Luiz Gushiken, o próprio José Dirceu, e nessa safra atual de ministros e assessores, ninguém teria essa coragem de colocar o guiso no rabo do gato. Então eu acho que isso também cria aquele problema que você leu ali no começo, que é um governante dissociado da realidade, porque ninguém tem coragem de chegar para ele e dizer, olha, tudo bem, você é genial, você é muito bom, você é isso, aquilo, porém algumas coisas mudaram no mundo, porém as coisas que antes faziam sucesso não necessariamente fazem mais no mundo como ele está hoje em dia. Tem uma direita que saiu do armário e não vai voltar mais para o armário, tem um eleitorado evangélico para o qual o senhor precisa saber falar e o senhor não sabe. Então essas coisas que são chatas de ouvir, más notícias, muito pouca gente tem coragem de levar até o Lula, Sardenberg. Vera Magalhães, mais uma vez, parabéns pela coluna, está lá no Globo e no blog da Vera, e brigadíssimo, bom final de semana, divirta-se, sextou. Sextou, obrigada, feliz Dia das Mulheres para Laura, não tornem o dia dela difícil, deixem ela sextar em paz, tá bom? Tchau. Combinado, Vera. Mas a gente já bagunçou todo o programa dela. Obrigado, Vera, até.